Bora lá, galerinha! O iceberg da cultura mongol do canal do Dramelo, gente. Mais um vídeo do canal do Dramelo, trazendo aqui pra vocês. Eu trouxe um tempo atrás, não sei se vocês lembram, mas um canal que eu achei muito interessante, cara. Assim, ele tá fazendo. É um dos canais aí, cara, que eu ainda não assisti muitos vídeos dele, né? Só vi um, mas que eu tenho certeza que vai ser um dos meus canais favoritos ainda pro próximo ano, cara. Porque particularmente, cara, eu acho o canal dele muito interessante, cara, os conceitos que ele traz, cara, de icebergs e tudo mais. Umas temáticas bastante diferentes mesmo, cara. Então, pô, eu tô muito empolgado, tô trazendo esse pra vocês, mas tem vários aí que ele já postou que eu posso trazer ainda. Claro, trazendo esse um pouco, né, é homenagem à galera aí do canal, né, esses mongóis que estão assistindo aqui o vídeo, mas mas não pode fazer. Esse termo eu acho que é pejorativo hoje em dia, né? O Vani tem que ficar mais family friendly, gente, perdão. Mas. Por que será, né, cara? De onde que veio você queria falar isso no vídeo? Por que é um termo pejorativo chamar alguém de mongol, né, cara? Alguém sabe isso? Deixa nos comentários aí, cara. Eu gostaria realmente de saber. Mas enfim, gente. Se puder, deixando o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe nada de like, se inscreva, se possível. Considere se estar membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link do nosso servidor do Discord e do meu canal 2 estão aí na descrição também. Passem lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E, sem mais delongas, a gente vai para esse vídeo aí que eu estou empolgado, tá bom? Bora! Apesar da sugestão da Maria citar a civilização egípcia e maia, preferi Bons escolher a temas mongol também. por questão de interesse mesmo, além de que a cultura egípcia está lotada de conteúdo pelo YouTube. Os maias nem tanto, e pretendo fazer logo logo, mas escolhi Suas essa vozes para veio de fundo assim, estrear. estranho. Como há muitas culturas, haverá certamente muitos vídeos desses se gostarem. Então, não deixem de sugerir outras culturas. Vamos explorar um iceberg sobre a cultura Ok. mongol, onde cada ponto é uma peça de um quebra-cabeça maior. O objetivo não é encontrar respostas definitivas, mas enxergar o que talvez tenha sido deixado de lado. Eu sou o Dramelo e vamos Ok. começar. Let's go! É maneiro, cara, a cultura mongol, eu acho muito irado, assim, e, cara, por muito tempo foi uma das culturas, se não, talvez, a mais influente ali por muito tempo, né, cara, foi um dos maiores, o império mais poderoso do mundo durante muito tempo, então é bastante curioso que hoje em dia seja um tanto quanto esquecido, né, cara. Olha aí, nessa época, exatamente A nessa maioria época. das pessoas conhece Genghis Khan apenas como um conquistador violento. No entanto, a profundidade real dessa história está Mas em era um pouco também, né? como ele conseguiu governar o maior império de terras contínuas da história. Não foi apenas através da força bruta, mas através de inovações administrativas e legais que o mundo nunca tinha visto, incluindo o Código de Leis Yasa. Primeiro, é preciso entender que o nome dele era Temujin. Genghis Khan é um título que significa algo como governante universal. A grande É. mudança que ele implementou foi um sistema baseado em mérito e lealdade. Antes dele, a liderança nas estepes era estritamente hereditária. Temujin permitiu que homens habilidosos e fiéis subissem na hierarquia militar, A independentemente de seu clã de meritocracia. origem. Embora isso tenha criado uma mobilidade social inédita para os padrões da época, é importante notar que essa meritocracia estava centrada na elite militar e na lealdade ao Khan, e não era um sistema igualitário de ascensão para escravos ou Aí tá querendo demais também, né, cara? Pô, tá inimigos louco? Pro século. Idade média, né, cara? Pô. incorporados, embora Aí. pudessem haver exceções. Outro ponto fundamental é a Pax Mongólica. Após as conquistas, os mongóis estabeleceram uma rota comercial segura que conectava o Oriente ao Ocidente, a Rota da Seda. Para gerir isso, eles criaram o IAM, primeiro É sistema muito louco. Esses dias atrás eu dei uma pesquisada sobre o livro do Marco Polo, lá eu tava um pouco interessado, cara. E ele se passa exatamente, não nesse período, né, que é quem tá governando. Tipo assim, depois que o Gengis Khan falece, rola uma separação, né, uma divisão, como todos os impérios são, né. Ah, mas ainda existia ali, pô, aparentemente, um certo respeito entre os canatos, né, que ficaram. E o da China, né, que era a dinastia Yuan, que era liderada pelo Kublai Khan, que eu acho que era o principal dessa época, né. E o Marco Polo vai visitar ele, né. E é durante esse período de paz mongólica, né, cara, que não era tão paz assim, né, ainda as estradas eram perigosas, mas na viagem do Marco Polo ele faz exatamente essa rota aqui, né, ó, por cima. Ele faz essa rota aqui primeiro na ida, ele sai daqui e vai até a China, onde ele fica lá 18 anos na China, se não me engano. E depois, para voltar, ele faz a rota pelo mar. É bem doido. Na volta,
o Kublai Khan pede que, como último serviço pra ele, ele leve uma imperatriz da China lá, imperatriz não, uma princesa da China, alguma coisa assim, até aqui na região da Pérsia pra ela casar com um líder da Horda Dourada, se não me engano, que era um outro canato que tinha aqui nessa região, né? E é muito louco que o Marco Polo fala que ela se deu bem no final, porque quando ela tava chegando aqui, o marido que era pra ela se casar faleceu e ela se casou com o filho dele, que segundo o que é dito no livro, não era tão bonito, mas era um homem bem melhor e mais justo, né? Sistema de correio internacional eficiente, com estações de cavalos posicionados a distâncias fixas. Isso permitiu que ele morreu também porque essa viagem demorou 2 anos, né? Só pra deixar claro. informações e mensagens a longas distâncias fossem movidas mais rápido do que qualquer outro sistema da época. Por fim, a tolerância religiosa tipo assim, imagina, cara, você demora 2 anos numa viagem, uma parada que não existe, é bem né, cara? documentada. Que loucura, O que Império aventura, Mongol né? não impunha sua fé xamânica aos conquistados. Eles permitiam que Só budistas, tributos, né? cristãos, muçulmanos e taoístas praticassem sua fé e, em muitos casos, isentavam líderes religiosos de impostos. Essa estratégia política reduziu as tensões e a chance de rebeliões. Genghis Khan foi o arquiteto desse sistema globalizado. Muito louco, né, cara? E tinha uma parada lá no livro do Marco Polo também que ele falava que nessas rotas de comércio que tinham tipo assim, tinham postos que tinham cavalos, por exemplo. Então, e é muito louco que o Kublai Khan, ele dá tipo uma tag de ouro pro Marco Polo pra ele ter, tipo assim, porque ele gosta do Marco Polo, dá uma tag de ouro que ele tinha tipo livre comércio e tudo mais, ele podia andar pra onde quisesse lá na China, né? E com essa tag ele podia chegar num postos desse e pedir um cavalo. Porque, tipo, você tinha vários postos ao longo. É meio estranho, eu não consigo explicar. Mas, por exemplo, pensa numa estrada. Nessa estrada você tinha vários postos no meio dela. E quando ele queria passar uma mensagem, você, tipo, um só tinha que levar até o posto do outro. Tipo, você não precisava percorrer toda aquela estrada enviando a mensagem. Era só um ir até o outro, sabe? Tipo, era pra ser mais rápido. É bem interessante com essas paradas. O Nada é Muitas frequentemente vezes a gente vê os mongóis como bárbaros, né? Não vamos chamado mentir, né? de Olimpíadas da Mongólia. Mas essa comparação é superficial, com raízes que remontam a muitos séculos atrás, de origem incerta, servindo para manter os guerreiros prontos. Olha que maneiro, o nome cara, os caras completo da do roupa festival tradicional. significa os 3 jogos dos homens. Essas 3 artes são a luta livre, o arco e flecha e a corrida de cavalos. A luta livre mongol é única. Não existem categorias de peso e não há limite de tempo. O objetivo é forçar o oponente a tocar o chão com qualquer parte do corpo acima do joelho. O traje específico, uma jaqueta aberta, tem lendas associadas à garantia de que os É meio ridícula, né? lutadores não fossem mulheres disfarçadas. Embora hoje as mulheres participem ativamente de os trajes, aquele ali é meio ridículo, mas os trajes são lindos, né, cara? outras modalidades. O arco e flecha mongol difere do olímpico. Os alvos são cilindros de o arco e flecha mongol é um arco e flecha mesmo, né? Aquela baixaria que existe na Olimpíada com o cara com um arco e flecha que parece mais tecnológico que uma arma de fogo, cara. Pô, se for... Máximo respeito aos arqueiros. Tem até um arqueiro brasileiro aí que é bom, né, cara? Mas não tem muito respeito, não, sinceramente, né, cara? Pô, o cara vai tirar de arco e flecha com um scope, cara. Tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Arco e flecha é isso daí, cara. Isso é raiz. Aquilo lá é coisa de beta, cara. Arco e flecha olímpico é coisa de beta. Empilhados no chão, e o arqueiro precisa derrubá-los a longas distâncias, usando arcos compostos tradicionais. Tá louca? Um arco com scope é um tiro também, tá louco? Já marcação a corrida de cavalos pode durar de metro 15 ali no bagulho. a 30 sai km fora, cara. através da estepe. Estabilizador? Mais impressionante são os jockeys. São meninos ou crianças leves, o que é um fator crucial para que o cavalo resista a longa distância. O vencedor honrado não é a criança, mas sim o cavalo e seu treinador. Gear. Quando se fala em vida nômade na Mongólia, pode-se imaginar pessoas vagando sem rumo, mas a realidade é bem mais estruturada. O nomadismo mongol é sazonal e cíclico. As famílias têm locais de pastagem específicos. Será que existe até os dias de hoje mesmo, cara? Isso é muito doido, né? Para muito cada interessante, estação, cara. movendo-se para garantir que o gado, o centro de sua economia, tenha a melhor grama. A habitação central desse estilo de vida é a ger. No ocidente, o termo russo yurt é mais conhecido, mas os mongóis chamam de ger. Isso não é uma simples barraca. Ela é feita de uma treliça de madeira flexível, coberta por camadas de feltro de lã de ovelha. O formato circular é aerodinâmico, permitindo que os ventos fortes da estepe contornem a estrutura sem derrubá-la. O interior é dividido por costumes e hierarquia. O fundo da ger, oposto à porta, é o lugar mais sagrado, onde fica um altar familiar e fotos dos ancestrais. O lado esquerdo é frequentemente associado ao masculino e o direito ao feminino. É uma tradição forte, mas não uma regra, que
porta deva sempre apontar para o sul, sem que a divisão interna seja rígida e imutável, pois isso pode variar de acordo com o clã, a região e a direção do vento no local. A guerra é totalmente desmontável e pode ser transportada em cima de veículos, permitindo que uma casa inteira seja movida em questão de horas. Caramba, cara, que interessante, né? Espetacular, cara. Pô, fantástica a temática. E, aliás, parabenizar de novo o Dramela aí por esse conteúdo, né, cara? Que maneiro. Pô, que interessante, né, cara? Muito interessante mesmo, cara. A Pensar que, culinária nossa, que mongol é doido, né? frequentemente percebida por forasteiros como simples, devido ao uso limitado de vegetais e temperos exóticos. O que não se entende é que essa é uma dieta de sobrevivência baseada na geografia. A Ah, Mongólia tem um clima não parece tão ruim. extremo, onde a Pô, agricultura é um bagulho que você vai comer de forma nômade, né, é cara? limitada, o que exige uma dieta centrada no que o gado produz: carne e Ah, laticínios. você parece aquele gyoza? Os mongóis dividem a comida em duas categorias: alimentos vermelhos, para o inverno, carne, né? A gordura é vital para a temperatura corporal, e alimentos brancos, os laticínios, para o verão. Os pratos mais famosos são o bus, bolinho cozido no vapor, Pô, e parece bom, hein, cara? o kushur, pastel frito de Dale! carne, ambos recheados com carne moída, geralmente de carneiro. O tempero é minimalista, focado em sal, cebola e alho, devido à escassez histórica de ingredientes e à preservação do sabor natural da carne. O leite de iaque, camelo, cabra, ovelha e égua é processado em vários laticínios duradouros, como queijos secos, aru. A bebida nacional é o Qual airag. é desse queijo seco, né, cara? Ele parece ser fedido pra caramba, né, pela cara, mas será que é bom, cara? Eu gostaria, Leite eu de égua fico curioso também. Nossa, leite de égua, cara. Pô, pelo menos não é leite de cavalo, né? Olha pelo lado bom, cara. fermentado. É uma fonte vital de Olha pelo lado vitaminas bom, e poderia ser pior, probióticos. né? Nossa, pior que deve ter muito, assim, uma piada entre os chineses ou os russos, né? De falar que aqueles mongóis bebem até leite de cavalo, né? Não deve ter, cara. Parece muito uma piada estereotipada, assim, né? O Del Tipo é o aquelas piadas de gente do interior lá. Ei, esses caras do Texas, não sei o que, vestimenta né? tradicional, um roupão longo com gola alta e amarrado com uma faixa de seda. É uma peça de design funcional que funciona perfeitamente para a vida na estepe. A estrutura do DL serve a múltiplos propósitos. O comprimento cobre as pernas enquanto o usuário Que monta a irado, né, cavalo, cara? protegendo contra o frio e o atrito. As mangas são longas, muitas vezes cobrindo as mãos, funcionando Eu acho que essa imagem aqui, eu posso estar errado, cara, mas essa imagem que ele colocou é do Museu de História Natural de Nova York, cara. Eu já vi algumas pessoas fazendo uns tour virtual por lá, cara. Eu acho muito interessante, cara. E eu fico sempre pensando como devia ser fantástico você ir num lugar como aquele, porque ele é cheio dessas. Esqueci o nome desse tipo de lugar aí que eles ficam colocando. É... Ah, tipo uma exposição, assim, um quadrado que eles fazem baseado no tipo assim, em como é o lugar e com um animal, as pessoas dentro, né? Sabe, uma estrutura assim, não sei explicar, um pórtico, sei lá como é que fala isso. Mas é muito louco, cara, pensar que hoje em dia parece um pouco besta, né? Você ir lá pra ficar vendo sei lá, um bando de manequim. Eu acho que essas pessoas não são empalhadas, né? E um animal empalhado. Mas, pô, não imagina, cara, você ir ver isso, tipo, há 100 anos atrás, quando você não podia, sei lá, colocar no YouTube e falar assim, ó, quero ver um vídeo sobre os mongóis, né, cara? Você chegava lá e via isso, daí você falava, pô, um portal pra outra parte do mundo, né? Devia ser muito top, cara. como luvas. A gola alta protege a garganta dos ventos cortantes. Sua praticidade como espaço de Ó, o armazenamento ocasional naipe! na cintura é inegável. O tecido, a cor e os padrões Isso é uma roupa de um homem, né, cara? O que a gente veste aqui são essas roupas, né? Que a indústria, né, cara? Que a indústria mundial faz a gente vestir, né, cara? Isso assim é uma roupa de um homem de verdade, cara. da faixa continuam a comunicar o status e o grupo étnico da pessoa. E esse Ah, traje cara, mas pior que eu, cara, particularmente eu acho muito top. Eu até fico um pouco triste, cara, que hoje em dia cada vez mais a gente vê, bom, um símbolo curioso aqui na mulher, né? Mas tudo bem, né, cara? A gente sabe que lá tem outro significado, só achei engraçado. Mas, enfim, isso é bastante interessante, cara, que ah, até perdi no raciocínio. Não, eu acho muito top os caras usarem essas roupas bem tradicionais, assim, eu acho que eu vejo cada vez mais isso se perdendo, às vezes a pessoa vai lá no Rio Grande do Sul e olha lá a roupa lá de gaúcho, lá e fala, pô, que roupa ridícula aí, né, cara, esse lacinho vermelho no pescoço, mas, pô, eu acho foda, cara, eu acho maneiro, assim, eu acho irado esse tipo de coisa, eu acho que a gente tinha que valorizar mais esse tipo de coisa, né, cara, essas roupas tradicionais, a nossa cultura, né, cara, eu acho muito importante, eu acho legal, eu não sei se lá eles usam isso realmente, as pessoas convencionais usam isso, toda hora, só pessoas que realmente muito do interior, mas eu acho maneiro os caras conservarem essa cultura tão fantástica deles, né, cara? feminino específico me lembrou a Padme. Total! Caramba, doideira, cara.
Igualzinho, irado. É muito foda a roupa da mina, fica parecendo uma boneca, né, cara? Homei. O rumei, ou canto da garganta, é uma Esse é bom, técnica esse é vocal pica, única que cara. permite ao cantor produzir 2 sons simultaneamente. Uma nota grave constante, o bordão, e uma melodia aguda flutua Ah, acho acima que dela. todo mundo já viu o vídeo do cara lá, daquele cantor mongol cantando em cima de uma montanha lá, né, cara? Aquilo lá, ó, é outro nível, Essa né, cara? técnica é feita ao manipular a língua e a cavidade oral para amplificar os harmônicos naturais da nota grave. O rumei está profundamente enraizado na cultura mongol, sendo utilizado tanto em rituais como em celebrações sociais. Existem diferentes estilos de rumei, cada um com características próprias. O sigit foca em harmônicos mais agudos e penetrantes, enquanto o kargira é mais profundo e gutural. Esses estilos variam conforme a técnica e a tradição, mas todos exigem um controle preciso da respiração e da ressonância vocal. Essa habilidade transforma o corpo em um instrumento, produzindo sons complexos e ricos. Dá pra saber como os Ele caras fazem aquilo, né, cara? é reconhecido pela Muito Unesco como louco, cara. Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O rumê exige anos de prática para Muito ser louco, né? dominado. Seu estudo não é apenas técnico, mas também espiritual, e representa uma conexão profunda com a natureza e com a identidade cultural mongol. Ó. Damn! A Mongolian Banger! Irado, né, cara? Muito foda. O Morikur é o símbolo nacional da Total Mongólia. aquele meme, né, cara? Da mina pensando assim, eu acho que ele está me traindo, não sei o que, na mente do cara, o cara escutando. Cara, como eles fazem pra fazer esses cantos do Komei, né, Presente em cara? quase todas as casas. Embora pareça um É um violino banjo, quadrado, né? sua construção e propósito são muito diferentes. Tradicionalmente, o instrumento é uma celebração literal do cavalo. O braço do instrumento é sempre entalhado com a cabeça de um cavalo, mas essa conexão vai além da estética. As 2 cordas do instrumento são feitas de crina de cauda de cavalo. A corda masculina, mais grossa, contém cerca de 130 fios de crina de um garanhão. A corda feminina, De um mais fina, garanhão? tem cerca de 105 fios de uma égua. O arco Caramba, também é que da hora, né, cara? Que louco, tipo assim, que doido. Nossa. feito de crina. Quando Muito tocado, maneiro, o atrito cara. entre as crinas produz um som que não é límpido como de um violino clássico, mas é rico, rasgado e vibrante. A engenharia do instrumento foi feita para imitar os sons do rebanho. Um mestre de Morincourt consegue reproduzir o relinchar, trote, o galope de um cavalo com perfeição. Na cultura nômade, a música não serve apenas para dançar, mas para É acalmar muito os louco, animais. cara, que os caras têm uma cultura misturada com esses lances do cavalo, cara. É muito interessante. Eu não sei, eu tô tentando pensar em outro paralelo aqui, cara. Mas assim, eu tô me lembrando um pouco de uma parada, tipo, estilo Mad Max. Você tô mexendo maluco, mas não é, cara. Tipo assim, que lá no Mad Max você tem todo aquele lance com o carro, não sei o que com o carro, religião do carro. Os caras usam carro pra tudo, né? E lá na Mongólia é algo parecido, você vai dizer, porque é um meio de locomoção, querendo ou não, o cavalo, né? Da forma como ele é utilizado. Mas. E tudo os caras fazem envolvendo cavalos, né, cara? É muito interessante, assim. Não necessariamente cavalos, mas animais da steppe, né, cara? É Existe muito um louco ritual como eles são assimilados com os animais da específico região, onde o né? músico toca um morincourt para uma camela que rejeitou seu filhote. O som do instrumento, dizem os pastores, é capaz de induzir o animal a chorar Tá, e não. aceitar a cria de volta. Não é uma possível, ferramenta que de loucura, manejo cara, que guiado isso, tanto cara? quanto um instrumento musical. Pô, quero acreditar que é verdade, cara. Não, eu sou cético, mas quero muito acreditar que é real isso, cara. Nossa, é muito foda, né? Muito louco, cara. É muito bonito o som. Tangeri... Ah, chama é a religião, A né? religião original dos mongóis não tem escrituras sagradas, templos fechados ou dogmas rígidos. É o tengerismo, a crença no céu azul eterno. Tengri. Para o mongol antigo e muitos dos atuais, o céu é a divindade suprema que governa o destino, e o mundo é habitado por espíritos que residem em tudo: montanhas, rios, fogo e árvores. Essa espiritualidade não possui escrituras sagradas, mas é transmitida através de rituais, tradições orais, práticas cotidianas.
moderno. O xamanismo é a prática espiritual que acompanha o tanguerismo, onde o xamã atua como mediador entre o mundo humano e o mundo dos espíritos. O xamã entra em transe para curar doenças, prever o futuro e manter o equilíbrio espiritual da comunidade. Os tambores e outros instrumentos rítmicos auxiliam o xamã nesse processo, criando um estado de consciência alterada. Se você passar por um ovu, deve dar 3 voltas no sentido horário para garantir uma viagem segura. Frequentemente, adiciona-se uma pedra à pilha ou amarra-se um kadag, um lenço de seda azul, simbolizando o céu, como oferenda. Não fazer isso é considerado má sorte na estrada. É uma espiritualidade pragmática, focada no equilíbrio e na segurança do dia a dia. Sei lá, né, cara, é muito top. Nossa, eu acho, sei lá, cara, não sei se vocês se empolgam comigo. Eu acho muito foda quando um povo valoriza tanto a sua cultura dessa forma, cara. Eu acho muito irado, cara. E tem uma cultura tão rica, né, cara, por si só. A cavalaria mongol foi uma das mais formidáveis forças militares da história. E seu segredo não estava na força, mas na mobilidade. Os caras atiravam de aqui, ó, cara, atiravam com o arco em cima do cavalo, cara. E na estratégia. Cada guerreiro mongol tinha vários cavalos, permitindo-lhe alternar entre montarias e cobrir grandes distâncias sem perder velocidade. Isso dava aos mongóis uma grande vantagem, permitindo-lhes atacar de forma imprevisível e com rapidez. Além disso, os mongóis usavam arcos compostos, feitos de camadas de chifre e tendão, que eram mais potentes e maior alcance que os arcos europeus. Combinados com estribos curtos, esses arcos permitiam ao cavaleiro disparar com grande precisão enquanto cavalgava. Cara, essa combinação... acho que a galera não... Para pra pensar, cara, o quão difícil deve ser... Pega esse atirador de arco e flecha olímpico aí, cara, e pede pra ele atirar com um arco. Pode ser com aquele arco hackeado deles lá. Pode pra ele atirar de cima de um cavalo pra ver se ele consegue, né, cara? Tá de sacanagem, né? Esses são os verdadeiros arqueiros, rapaziada. Isso daqui é based, cara. De velocidade, tática e tecnologia fez da cavalaria mongol uma força quase imbatível. Uma das táticas mais famosas dos mongóis era a falsa retirada. Eles fingiam fugir, atraindo o inimigo para uma emboscada, onde os atacavam de todos os lados. Isso não só confundia os inimigos, mas também os desestabilizava emocionalmente, tornando-os mais vulneráveis a ataques coordenados. Muito louco, né? Karakorum foi a capital do Império Mongol no século XIII e desempenhou um papel fundamental na administração e no comércio do Império. Localizada no Vale do Orkhon, a cidade não se parecia com as típicas capitais de impérios fixos. Ela refletia a natureza nômade dos mongóis, com o Khan e sua corte provavelmente preferindo a flexibilidade de viver em gers luxuosos ao invés de palácios permanentes. Que loucura, o que tornava né, Karakorum única era seu cosmopolitismo. Talvez fosse apenas um templo, né, que os caras se reuniam de tempos em tempos pra fazer reuniões e coisas assim, né? Da época descrevem uma cidade habitada por diversas etnias e religiões, com comunidades sírias, chinesas, muçulmanas e europeias convivendo juntas. A diversidade cultural e religiosa... Eles tinham casas mesmo, que loucura. Era uma das marcas da cidade, com templos, mesquitas e igrejas coexistindo pacificamente. Uma das atrações mais... Também, né, cara? Quem que ia buscar? Era a paz mongólica por um motivo, né, cara? Se você fosse romper essa paz aí, tua cabeça ia ser o símbolo de paz. A árvore de prata, uma fonte criada pelo ourives Guilhem Boucher, que jorrava bebidas diversas, incluindo vinho e hidromel. Esse símbolo de poder do Khan demonstrava a riqueza e a diversidade do Império. Mas a cidade foi destruída e suas pedras usadas... Que pena, né, cara? Se tivesse até hoje, né? Mas tava na cara que, bom, um bagulho de prata, assim, ali no meio, ali, né, cara? Depois que acabasse o Império, alguém ia levar, né? Do mosteiro de Erdenizu, que ainda existe como um marco histórico. Ok. Let's go, maneiro, hein, cara, tô curtindo pra caramba. Eita, zona crepuscular. Ah, tá, não, é a camada, até tava achando que era o bagulho do iceberg, né? Legal. Nunca foi achado, né? Estou ligado. Este é, provavelmente, um dos maiores mistérios arqueológicos não resolvidos do planeta. Muita gente imagina que o túmulo de Genghis Khan nunca foi encontrado por falta de tecnologia ou por estar perdido em algum canto remoto da Mongólia. Era o que eu imaginava. A verdade é muito mais simples e muito mais profunda. Ele não foi encontrado porque os mongóis fizeram de tudo para que assim fosse. Então, provavelmente, cara...
Eu imagino que ele foi enterrado numa vala comum, tá ligado? Eu imagino isso, tipo, os caras só enterraram ele, talvez até tiraram as peças preciosas dele pra não parecer que era ele, sabe? Porque se era o objetivo de fato esconder pra ninguém saber, cara, ele provavelmente foi feito algo assim, sabe? Continuam fazendo até hoje. Quando Genghis Khan morreu em 1227, sua ordem final foi que o local do enterro deveria permanecer secreto para sempre. De acordo com a história secreta dos mongóis, Esse quis ficar em paz pra de verdade, né, cara? a comitiva funerária eliminou. Que, cara, é muito. Putz, é igual eu vi um vídeo do Estranha História uma vez falando sobre múmias egípcias e tal. Eu não lembro qual era o contexto do vídeo. Mas, cara, que realmente, se for pra pensar, é um pouco meio ridículo, né, cara? É, tipo assim, tem lá o faraó Xerxes lá, né? Xerxes não, o faraó Xerxes, cara, que tá errado. O faraó Ramsés, cara. Ela fala só o faraó Ramsés lá, Ramsés II. Se eu não me engano, ele tem, né, a múmia, por isso que eu tô lembrando desse exemplo. Tipo assim, você tem a múmia dele e ele, tipo assim, tem umas fotos, cara, de quando tiraram a múmia dele e ele tá lá com um paninho enrolado perto dos caras, tipo, olhando pra ele, assim, sabe? Pô, que parada humilhante, se for pra pensar, pô, o cara é, tipo, considerado um deus da terra quando o cara vivia, tá ligado? E hoje em dia o cara tá ali, né, uma múmia ali enrolada num plástico, né, cara? Às vezes no meio do museu, hoje em dia, pra galera ficar olhando, né? Pô, é meio zoado, né, cara, só pra pensar mesmo, né, cara? Se fosse Gengis Khan, cara, eu também ia ter falado. Por isso que eu acho legal ir no museu ver. Eu não gostaria de estar num museu, sinceramente, né, cara? Pô, ainda mais se eu fosse um cara tão poderoso como esses, né? Acho que o Gengis Khan mandou bem nessa, cara. Qualquer testemunha cruzasse seu caminho. Depois disso, surgiram diversas versões de como esconder um local. 1000 cavalos galopando para apagar rastros, um rio desviado para encobrir a cova. Se isso é literal ou simbólico é discutível. O importante é o princípio cultural por trás disso. Para os mongóis, perturbar o túmulo de um ancestral é uma profanação da alma. Por isso, existe Ikkoring, o grande tabu, uma área de 240 km quadrados ao redor da montanha sagrada Burkhan Khaldun, proibida por 800 anos. Sob o Império, entrar ali significava morte. Na era soviética, foi protegida por militares. Hoje, é o próprio povo mongol que rejeita qualquer expedição arqueológica. Caramba, que legal, cara. Interessante. É contra a própria cultura e religião xamânica ali, né, cara? Não faz sentido mesmo. Se os gregos têm a Ilíada e a Odisseia, os mongóis têm Jangar. E assim como as epopeias clássicas eram a princípio, Jangar é uma tradição oral viva. Um cantor especializado, o Yangarshin, memoriza milhares de versos e os recita com melodia, gesto, ritmo e improviso. A história acompanha Jangar, um herói órfão que se torna Khan, ao lado de seus 12 guerreiros. O centro simbólico da epopeia é Bumba, o reino utópico onde o inverno nunca chega. As pessoas param de envelhecer aos 25 anos e não existe sofrimento. Para um povo que vivia sob invernos implacáveis, guerras e migrações constantes, Bumba era um ideal coletivo. Cantar o Jangar podia levar dias ou semanas, variando entre 25 ou 26 capítulos até mais de 100, pois variava de cada local e tradição. Acreditava-se que, durante a recitação, o espírito dos heróis visitava o local, trazendo proteção e coragem. A epopeia era, ao mesmo tempo, entretenimento, ensino moral e uma forma de preservar a identidade mongol. Um manual de lealdade, bravura e estratégia. Interessante, cara. Fico curioso de saber qual era a história, assim, os pormenores, né? Bastante interessante mesmo. Portechono. O mito de origem mongol não é uma história adocicada. O relato mais antigo da história mongol começa com a união de Bortshno, o lobo azul acinzentado, e Guamaral, a corça fulva. É a partir deles que a linhagem de Genghis Khan. Pô, mas que isso? Como que eles tiveram filho? A leitura externa costuma tratar isso como conto de fadas, mas dentro da cultura mongol é totemismo. O lobo representa o céu, força, agressividade, astúcia, liderança. A corça representa a terra, beleza, intuição, fertilidade. A união dos dois forma o ideal humano mongol. Feroz o suficiente para conquistar, sábio o suficiente para proteger. Sei que não tem muito a ver, né, cara, mas parece um pouco uma parada de yin yang, né, cara, de opostos ali, né, cara. Isso explica a relação ambígua com os lobos reais. Eles atacam o gado e são caçados, mas ao mesmo tempo são respeitados como modelos de organização social e táticas de caça. Para os mongóis, o ser humano é parte da natureza e descende direto das forças que governam a estepe, não um observador separado dela. Muito louco, cara.
Pax Mongolica foi o período em que o Império estabilizou a Rota da Seda e, pela primeira vez, conectou efetivamente o Oriente e o Ocidente. O foco costuma Muito louco recair pensar nas nisso, né, guerras, cara? mas o Cara, impacto você imaginar, cara, tipo, na Idade Média, os caras tendo coisas lá da China, né, cara? Tipo assim, é uma parada muito bizarra, né? Eu queria muito, de novo, poder conversar com a galera daquele tempo, né? E pensar, saber o que eles pensavam e tal. Você fala assim, como você imagina que é lá na China, né, cara? Poderia ser muito louco, real cara. foi econômico e cultural. Os mongóis criaram um sistema que praticamente eliminou fronteiras e banditismo ao longo de milhares de quilômetros. Antes deles, uma caravana atravessava Muito vários louco, cara. Pô, isso é muito bizarro, cara. ao longo de milhares de quilômetros. Antes deles, uma Tipo assim, caravana atravessava olha isso, cara. Os caras foram até quase na Escandinávia, né, cara? Até o sul da China, até Taiwan, cara. Tipo assim, muito louco, né, cara? Não, Taiwan não. Foi até, sei lá, com a China. Foi até o Vietnã, vai. Muito louco, cara. Assim, o tamanho realmente do Império. Claro, né, vamos ser sinceros também, não vamos ser. Não vamos ser também injustos, né? A grande maioria dessa vastidão aqui era por estepe que não tinham lá impérios muito poderosos, né? Mas é óbvio que os caras eram totalmente temíveis, principalmente a conquista da China, e a mais importante de todas, e aqui no. Cara, os caras estavam na China e no leste europeu ao mesmo tempo, é uma parada muito assustadora, né, cara? É literalmente como a Rússia é hoje, né? Que as pessoas que a Rússia faz fronteira lá com o Japão, praticamente, com a Coreia. E com a Ucrânia e antigamente a Polônia, por exemplo, é uma parada muito doida, né, cara? vários pequenos reinos Ó, aqui basicamente era isso, né, que eu falei, aqui era a dinastia Yuan do Kublai Khan, e a princesa que eu falei lá veio pra se casar com um cara que tava bem aqui, ó, mano. pagando pedágios e enfrentando riscos constantes. Sob o domínio mongol, bastava um único conjunto de leis e a proteção imperial. A Eu acho que frase esse mapa aqui que ele colocou, talvez. Não é um mapa do Marco Polo, porque ele não foi pra África. Mas é porque ele também saiu literalmente, tipo, daqui, né? famosa dizia que uma Da donzela poderia Itália, andar né? do Mar Negro à China, carregando ouro na cabeça, sem ser molestada. O paisa foi um instrumento Ó, é esse daí que eu falei, cara. Mas, pô, acho que aí é um pouco loucura também, né, cara? Mas eu acho que é muito mais exemplo do que realidade, né? Mas é isso daí que eu falei, que era uma tag que os caras recebiam, cara. Isso é muito louco, cara. Se pensasse que existia esse tipo de coisa no passado, ó disso lá. tudo. Uma tabuleta que funcionava como passaporte, salvo-conduto e cartão de crédito. Portadores de paisa recebiam abrigo, comida e cavalos em qualquer estação do Império. O resultado foi uma Cara, troca olha que muito louco. tecnológica sem precedentes. Pólvora, bússola, impressão e papel moeda viajaram para o oeste. Papel moeda, cara. Isso é muito louco também. No livro do Marco Polo ele fala isso, que os caras usavam papel moeda naquela época. Caraca, né, mano? Médicos, astrônomos e engenheiros foram para o leste. O mundo moderno nasce aqui e também sua primeira grande catástrofe global, já que a mesma rota acelerou a disseminação da peste negra. Faz sentido mesmo, caramba. Muito louco. Yassa. Antes de Genghis Khan, a estepe era um mosaico caótico de tribos e Ó, rivais. eu acho que era isso que eu quis dizer pra você lá no começo, gente. Que tinha cavalos e tal, que o cara... Para unificá-las, ele criou a Yassa, um código de leis rígido que transformou um povo disperso em um império coeso. Na Yassa, até o próprio Khan podia ser deposto se a violasse. A Yassa abrangia tudo: Uma disciplina espécie de militar, constituição rudimentar, né? Muito regras de louco. convivência, controle de roubos e conduta espiritual. Uma das leis mais estranhas ao olhar moderno, que proibia lavar roupas ou banhar-se em rios, era, na verdade, uma medida espiritual e prática. Sujar a água irritava os espíritos dos dragões e trazia tempestades elétricas, perigosíssimas na estepe aberta. Portanto, era uma lei de proteção ambiental e espiritual. Outro ponto central foda, né, cara? era a tolerância É religiosa. o que eu sempre falo pra vocês esses vídeos que falam sobre Idade Média e tal, né, cara? Pô, os caras, tipo assim, por mais que a gente saiba que dragões não existam hoje em dia, tipo assim, que não tinha como um dragão chegar lá e devorar a galera naquele tempo, cara, os dragões existiam, por exemplo, porque eram coisas reais na teoria, né, cara? As pessoas realmente acreditavam nessas coisas. Então, tipo assim, é como se eu falasse pra você, sei lá, mano, claro, hoje em dia você tem provas, você pode ver vídeos, mas, por exemplo, se eu falar assim, por exemplo, eu nunca vi um elefante, né, cara? Eu posso dizer que eu acredito que elefantes existam porque eu vi vídeos, me falaram e tal, né, cara? Mas eu não tenho uma prova minha física olhando ele. Claro que eu
Acredito muito que existam, né? Mas você tá entendendo o que eu quero dizer, né? O exemplo que eu quero dar. Que, tipo, se todo mundo fala que existe, né, cara? Provavelmente existia mesmo, né? Garantida por lei. Templos eram isentos de impostos e clérigos protegidos. Já crimes como roubo de gado e mentira tinham punições duríssimas. Acho que o exemplo melhor seria fantasmas, né? A galera... Eu mesmo não desacredito que existam fantasmas, cara. Então... tipo assim, mas você não tem uma prova, né? A morte. Viajantes europeus relatavam que o roubo praticamente não existia nas cidades mongóis. A Lhasa não só manteve... Claro, né, meu amigo? Se tivesse roubo, a cabeça ia aparecer no portão, né, cara? Império unido, mas moldou uma cultura inteira baseada em disciplina, respeito e responsabilidade coletiva. Eram outros tempos, rapaziada. Nessa época não tinha progressão de pena, não tinha nada dessas coisas, acreditam? E funcionava! Não tinha saidinha, né, cara? A saidinha da época da Pax Mongólica era daqui pro céu, né, cara? O Ogoi Korkoi, popularmente Eita, o minhocão? chamado de Verme da Morte, é uma das criaturas mais enigmáticas do folclore mongol, associado ao deserto de Gobi. Entre os nômades que habitam essa região, a crença na existência de Korkoi é tão concreta quanto o respeito por animais venenosos ou tempestades de areia. Descrições tradicionais indicam que o animal possui cerca de 1 metro de comprimento, corpo grosso. Pô, eu tava achando que era uma... Eu tava imaginando um verme da areia do Duna mesmo, né, cara? Eu já ia falar assim que talvez a explicação fosse terremotos e tal, a galera pensava que era uma criatura que tava indo por baixo, assim, né? Coloração avermelhada, semelhante ao intestino exposto. Ele se moveria sob a areia, alternando entre rastejar e rolar, tornando sua detecção difícil. O aspecto mais temido da criatura não é apenas a aparência, mas as formas com que supostamente ataca. Algumas tradições afirmam que Korkoi expele um ácido capaz de corroer tecidos, enquanto outras relatam uma descarga elétrica fulminante proveniente da cauda. Diversas expedições batendo bastante essa tecla de descarga elétrica, né? De onde que vem isso, né, cara? Já tentaram localizar o verme, incluindo a famosa expedição Leroy Chapman Andrew, no início do século XX, que retornou sem evidências concretas. Apesar disso, a lenda persiste. Para os mongóis, a ausência de provas não invalida a existência da criatura. Ao contrário, reforça a ideia de que ela permanece oculta, protegida pelo ambiente hostil e vasto do deserto de Gobi. Caramba. Eita. O episódio conhecido como A Maldição de Tamerlão é um exemplo de entrelaçamento de mito e história. Tamerlão, embora não fosse descendente direto de Genghis Khan, via-se como seu herdeiro espiritual. Sua tumba, localizada em Samarcanda, possui inscrições que alertam sobre consequências graves para quem perturbasse seu descanso. Em 1941, arqueólogos soviéticos abriram o mausoléu, e relatos históricos destacam que 3 dias após a abertura, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Tamerlão deu sorte, então, que os caras conseguiram resistir, né, cara? Se tivesse perdido aí era azar, né? E aconteceu uma hora ou outra mesmo, né? Foi aquilo lá que deu... Se os caras não tivessem abrido a tumba de Tamerlão, cara, não teriam conseguido derrotar os alemães, né, cara? A evidência foi interpretada como assustadora, levando Stalin a ordenar que Tamerlão fosse reenterrado com... não! Ó! Horror! Então é isso, eu já tô tomando conclusões precipitadas. Eles venceram os alemães porque enterraram de volta o Tamerlão, com cara. todos os rituais tradicionais. Posteriormente, a maré da guerra começou a se aquilo, né, cara? Os caras tão perdendo a guerra. É que nem futebol, né, cara? Que um time tá perdendo, você se agarra a qualquer coisa, né, cara? Culminando na vitória soviética em Stalingrado. Para os mongóis, esse episódio reforça a crença de que violar túmulos de líderes históricos é perigoso, trazendo desordem e calamidade. Por isso, o túmulo de Genghis Khan permanece cuidadosamente oculto. É que nem cara, esse tipo de coisa é que vai mexer com fé, né, cara? Esse tipo de coisa acontece até hoje mesmo, né, cara? Não foi lá na Série B desse ano lá, o Atlético não tava ganhando nada, tava quase sendo rebaixado, foi só o padre lá abençoar o estádio do time que emplacou um monte de vitória e ainda quase foi campeão, cara. Essas coisas existem, cara. É espírito ruim, cara, que tem ali,
Hoelun, Encosto, né, mãe de cara? Temujin, posteriormente Genghis Khan, desempenhou o papel determinante na formação do líder e, por consequência, do futuro Império Mongol. Após o assassinato de seu marido, a tribo a abandonou junto com seus filhos, deixando-os sem comida, animais ou proteção. Na estepe, esse abandono equivalia a uma sentença de morte. Hoelun demonstrou extraordinária resiliência e habilidade de sobrevivência, ensinando os filhos a buscar alimento em condições extremas, como caçar pequenos animais, pescar com as mãos e coletar raízes comestíveis. Uma das lições mais simbólicas de Hoelun envolveu um feixe de flecha. Ao tentar quebrar o feixe inteiro, os filhos não conseguiam. Separadas, cada flecha se quebrava facilmente. Essa demonstração reforça o princípio de união como base da força coletiva. A educação de Hoelun moldou não apenas a sobrevivência física de Temujin, mas também seu caráter, visão estratégica e compreensão da importância da disciplina e coesão social. Princípios que sustentaram a formação e expansão do Império Mongol. Que louco, né, cara? Muito louco a história do Gengis Khan, né? É bizarro pensar que você não tem uma... Deve ter lá no... Mas eu digo assim, em Hollywood, você não tem nenhum super filme sobre o Gengis Khan, né, cara? Muito louco. Tesouro do Kublai Khan. Enquanto o túmulo de Genghis Khan é um mistério de ocultação, o tesouro de seu neto, Kublai Khan, o fundador da dinastia Yuan na China, é um mistério de fuga e legitimidade. O tesouro não é necessariamente uma arca cheia de ouro, mas o último vestígio da dinastia Yuan na China. Quando os exércitos da dinastia Ming expulsaram os mongóis da China em 1368, o último imperador, Yuan Togun Temur, fugiu de volta para a Mongólia, o que se tornaria a dinastia Yuan do Norte. Ele levou consigo não apenas moedas, mas os selos imperiais e os registros oficiais da corte de Kublai Khan. Esses selos e documentos eram o verdadeiro tesouro, pois davam a legitimidade celestial Tengeri para governar. A lenda diz que durante a árdua e rápida fuga pelas montanhas de Khingan, esse tesouro foi escondido ou enterrado em um local secreto na Mongólia interior, ou nas montanhas do leste da Mongólia. Se esse tesouro fosse encontrado, ele não apenas revelaria a história completa do império, mas para alguns poderia restaurar simbolicamente o direito dos mongóis de governar a Ásia. Ah, mas é o direito... Tipo assim, o direito não serve pra nada quando tem uma espada na tua cabeça, né, cara? No teu pescoço, né? Tipo assim, ok, né? Mas interessante pensar... Tem muito tesouro oculto no mundo, né, cara? É muito difícil, cara. Como é que você acha esse tipo de coisa, né? É um espaço muito grande. Talvez com técnicas no futuro de... Sei lá, aqueles... não é radar que chama, sabe? Aqueles bagulho que você vê um monte assim debaixo da terra. Mas ainda assim, é difícil. Caramba. A lenda do Preste João é um mistério medieval europeu, um rei cristão poderoso que governava um vasto reino no Oriente, e que os europeus esperavam que ajudasse a combater o avanço muçulmano. Os europeus identificaram o Preste João como um líder real e fundamental para a ascensão de Genghis Khan. A teoria mais aceita, popularizada por Marco Polo, identificava o Preste João com Ong Khan, o líder do poderoso clã Quereid. Esse clã não era islâmico, mas sim cristão nestoriano, uma seita que se estabeleceu na Ásia Central. Para a Europa, um rei cristão tão poderoso no coração da Ásia era a confirmação de uma esperança mítica. A realidade era que Ong Khan, o suposto salvador cristão, foi o maior aliado e depois o maior inimigo de Temujin, que o derrotou em batalha. Ou seja, o suposto grande aliado cristão do Ocidente não foi apenas um líder tribal da Mongólia, mas foi derrotado pela força que a Europa temia. Era claro que era, tipo assim, a lenda. Eu gostaria de entender de onde surgiu exatamente essa lenda. Não sei se é só uma esperança fútil que surgiu ali do nada. Tipo, quem inventou essa história, né, cara? De reino cristão. E não era um reino cristão. Deveria ser um reino cristão católico ainda, né, cara, na teoria. Porque os caras não iam meter um louco de um reino cristão ortodoxo lá, sendo que meio que os ortodoxos também não eram lá muito bem vistos, né, cara? Então é estranho, cara. Digo, não eram bem vistos pelos cristãos ocidentais, né? Em 1347, os mongóis da Horda de Ouro, liderados por Geni Beg, sitiaram Horda Dourada é uma parada muito foda, tem o nome do bagulho, né? Horda de Ouro, cara. Olha isso. Cafá, atual Feodósia, na Crimeia, controlado por mercadores genoveses. Olha este evento é frequentemente citado como o primeiro uso registrado de guerra biológica no mundo. Durante o cerco, uma praga misteriosa e letal, a peste negra, começou a dizimar as tropas mongóis. Em vez de recuar, Geni Beg
cometeu uma ordem jogar os macabra: corpos pra dentro? catapultar os cadáveres de seus próprios que soldados loucura, cara. infectados por cima das muralhas de Cafá, para dentro da cidade. O objetivo que era loucura, contaminar a população e forçar a rendição. Os genoveses acabaram fugindo de Cafá. Não dá pra negar que os caras eram casca grossa, né, cara? De navio, Caraca! levando consigo Bro! ratos infectados e pulgas contaminadas. Eles desembarcaram primeiro em Constantinopla e depois na Sicília. Essa fuga, causada pela ação mongol, foi a faísca que acendeu a maior pandemia da história, a peste negra, que ceifou a vida de cerca de 1/3 da população europeia. Foi a ligação logística e militar mongol que transformou uma epidemia local em uma catástrofe global. Nossa, meu Deus, mas aí já é loucura, que isso? É a última camada, né, cara? Não há nenhuma lenda mongol isso, nativa que ligue seu povo à Atlântida, mas veremos como o Ocidente usou a Mongólia para sustentar suas próprias teorias esotéricas. Essa conexão surgiu no início do século XX, através da teosofia e notável... Cara, o que é esse símbolo, cara? Meu Deus! Caramba, cara, que símbolo é esse, cara? Olha, impressionante, cara. Quem fez esse símbolo aqui é bastante criativo, cara. Caraca. Caraca, uma estrela de Davi, um Ouroboros. Isso aqui não é um bagulho egípcio, cara. Bagulho hindu e um manji. Com força com a pesquisa esotérica nazista. A ideia era que civilizações perdidas, como a Atlântida ou Hiperbórea, teriam sido habitadas. É porque eu sei também que essa estrela de Davi, ela não é... A gente chama ela de estrela de Davi, mas ela tem um símbolo mais... Ela era usada aparentemente como uma espécie de selo mágico, né? Uma parada assim, cara. Tem um bagulho assim, né, cara? Dadas por uma raça ancestral pura, o mito ariano. Quando a Atlântida afundou, os sobreviventes teriam migrado e fundado reinos secretos de sabedoria na Ásia Central, como Agartha ou Shambhala, que muitos situam sob ou perto do Tibete e Mongólia. A Mongólia, com sua vastidão inexplorada e a Mongólia é a porta pra Agartha, suas tradições xamânicas e budistas misteriosas, tornou-se o destino de expedições secretas, como as patrocinadas pela SS, que buscavam provar essas ligações cósmicas e encontrar a fonte da sabedoria ancestral, ou até mesmo os descendentes da raça Atlante-ariana. Nossa senhora, cara, os caras usavam uma paradinha, né? Não tem aquele vídeo lá do bigodinho lá, assim, ó, de ter usado sei lá o que nas Olimpíadas. Vocês estão tudo ligados desse vídeo aí, né, cara? Os caras usavam muito dessas paradinhas aí pra pensar nessas ideias, né, cara? Que isso, cara? Nossa, que viagem do caramba. O Xiongnu foi um vasto império nômade que dominou as estepes antes do surgimento dos mongóis, cerca de 200 a.C. E foram a razão pela qual os chineses construíram a Grande Muralha. A profundidade aqui está na linguística. O maior mistério da história da Eurásia é qual idioma o Xiongnu falava. Os historiadores dependem de apenas nomes e títulos registrados em transcrições fonéticas chinesas, que são notoriamente imprecisas. Se pudéssemos decifrar o Xiongnu, poderíamos rastrear a origem linguística de toda a família de línguas do norte da Ásia, turcomana, tungúzica e mongol. Recentemente, estudos têm sugerido que o Xiongnu pode estar relacionado à família linguística Leniciana, um grupo de idiomas falados por povos da Sibéria que hoje está quase extinto. Se comprovado, isso ligaria as raízes culturais dos mongóis a uma ancestralidade siberiana ainda mais profunda. Nossa, cara, Pô, que isso, cara? Agartha é a peça final do quebra-cabeça esotérico da Mongólia. Com certeza, né? É um lendário reino subterrâneo que estaria ligado a uma vasta rede de túneis sobre o globo. A lenda ganhou notoriedade no Ocidente graças aos relatos de exploradores que voltaram da Mongólia no início do século XX, como Ferdinand Ossendovski. Ossendovski, em seu livro, afirma ter ouvido dos lamas mongóis a história de Agartha e seu líder, o rei do mundo. Ouvi que alguém disse que me disse. O ponto é que uma das principais entradas para esse mundo secreto e cheio de sabedoria ancestral é frequentemente situada no deserto de Gobi ou nas montanhas que circundam a Mongólia. O rei do mundo em Agartha supostamente governa o destino da humanidade a partir das profundezas. A lenda mais aterrorizante é a profecia da última marcha dos mongóis. A crença de que o rei do mundo, em um momento de desequilíbrio global, pode despertar os mongóis para uma última grande conquista, liberando-os para restaurar a ordem. Agora achei pica mesmo. Imagina os caras fazendo carga de cavalaria em cima de um tanque de guerra, né, cara? Seria irado. Do planeta.
Mas é que eles seriam meio fantasmagóricos, talvez, né, cara? Sei lá, tipo o Senhor dos Anéis lá no. Quando o Aragorn convoca os caras lá, os espíritos renegados lá, cara. Ok. O vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado. Uou, cara, muito top mesmo, cara. Fiquei muito feliz de ter assistido esse vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu aí, gente. Nossa, espetacular mesmo. Uma cultura riquíssima e muito irada. E deixem nos comentários se vocês gostariam de ver outros vídeos do Dramelo aqui no canal, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.